Uma coisa que chama a atenção nessa discussão sobre o Lula é a posição de um setor da esquerda, PSTU em primeiro lugar, mas em geral vários setores da esquerda sobre abriu-se o debate, deve-se defender Lula ou não? Né? Então, eu acho importante entrar nesse debate porque, não tanto porque essas posições aqui mereçam um grande crédito, eu acho que elas estão desacreditadas, mas mais porque é preciso ter clareza na questão em si, né? Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: esse problema de se deve ou não deve defender o Lula é uma questão bem mais simples do que é colocada por esses setores de esquerda. Né? Para eles, você teria que analisar toda a história política do Lula, o que ele fez, o que ele não fez, ver a ficha criminal dele e tudo mais. Não é assim. Né? Esse é um erro metodológico completo da esquerda. A questão é mais simples. É mais ou menos assim. Essa semana foi publicado na internet um vídeo que mostra um dos urubus do metrô metendo um soco na cara de uma mulher. Né? Nós já denunciamos essa guarda do metrô aí, que é uma guarda fascistoide, várias vezes. Né? E pedimos a dissolução dessa guarda aí várias vezes, porque isso daí é uma polícia privada. No Brasil já existe polícia, e não é uma polícia boazinha. Né? Então, para que você vai ter uma outra polícia, uma tropa de choque dentro de uma empresa que fica assediando passageiros, perseguindo lá os camelôs, etc. e tal. Nós já falamos várias vezes. Mas, enfim, o cidadão meteu um soco na cara da mulher lá, uma coisa bastante brutal, como a gente viu no vídeo. Então, o problema é o seguinte: nós, enquanto Partido Operário, nós devemos defender a mulher, ou antes de defender a mulher que levou o soco, nós devemos fazer uma pesquisa sobre a vida pregressa dela. Uma coisa tem que estar condicionada à outra? Não. E se nós descobrirmos que a mulher foi condenada por tráfico de drogas, roubo, prostituição, sei lá o quê, muda alguma coisa? Nós vamos aceitar que o guarda do metrô vá lá e meta a porrada numa mulher dentro do metrô, seja ela quem for? Não. Nós estamos defendendo essa mulher porque a gente conhece ela, gosta dela, ela é parente nossa, é amiga nossa, é colega de trabalho? Não, também nunca vi aquela mulher. Não sei quem ela é. A única coisa que eu sei é que um agente da repressão estatal, né, guarda do metrô, uma guarda que não deveria nem existir, numa discussão lá, vai lá e para se impor sobre a população, ele usa esse método violento e aí a gente condena. É uma coisa simples. Se a polícia persegue os camelôs na rua, nós não vamos também contratar uma agência de detetives para ver quem são esses camelôs. Não é? Se a polícia mata uma pessoa, como acontece quase que cotidianamente, na periferia de São Paulo, nem interessa para nós, para nos opor, saber se a pessoa cometeu um crime ou não. Nem interessa. Nós estamos contra e ponto. Vamos supor que o cidadão que foi morto na quinta-feira, aí, não sei, na cidade de Tiradentes, é um estuprador. Um crime que todo mundo olha com repugnância. Nós vamos aceitar que ele seja assassinado pela polícia num beco escuro aí, com um tiro na cabeça? Não. O problema do Lula é assim.
Se está sendo realizada aqui uma injustiça do Estado capitalista contra um determinado indivíduo, nós temos que ser contra e ponto final. Isso é uma coisa que uma parcela da esquerda não consegue entender. Eles não conseguem entender que um partido operário, ele deve defender todas as vítimas de arbitrariedade do Estado, sejam elas de qual classe social forem. Vejam bem, vamos prestar bem atenção nessa ideia. Sejam elas de qual classe social forem. Nós não estamos aqui só para defender as pessoas da classe operária, de ataques do Estado. Não. Essa ideia, logicamente, não é minha. É isso que o Lenin fala num dos livros mais importantes dele, condenando uma parte da esquerda russa, que é O Que Fazer. Ele fala: um partido revolucionário deve se interessar a todas as classes sociais e deve defender todas as vítimas de arbitrariedade. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que uma das campanhas mais marcantes do partido bolchevique no parlamento russo, que era um parlamento de fachada, né? Estabelecido pelo czar, era uma campanha em defesa das seitas religiosas. Na Rússia havia a Igreja Ortodoxa, e a Igreja Ortodoxa perseguia os pequenos grupos religiosos, sei lá, evangélicos, de outra natureza, etc. e tal. E o Partido Bolchevique defendia esse pessoal. Entre os textos do Lenin tem uma discussão em que a bancada do Partido Bolchevique se junta com uma bancada de setores camponeses religiosos, porque eles, como a religião era estatal, eles queriam que o enterro das pessoas e certas ações da Igreja Ortodoxa fossem gratuitas. Então o Partido Bolchevique vai lá e defende que na Igreja Oficial Ortodoxa as reivindicações dos membros dessa Igreja Ortodoxa, que o Partido Bolchevique não era favorável a que ela fosse uma igreja estatal, porque logicamente defendia o Estado laico. Eles defendiam que esses setores não tivessem que pagar por determinados ritos da igreja. Porque é uma luta contra a injustiça. Só através da luta democrática, né, a luta democrática nesse sentido, a luta contra as arbitrariedades do Estado, contra todos os setores populares, é que você pode criar um movimento revolucionário forte para derrubar o Estado arbitrário existente no país. Como é que você pode, né, explicar, educar politicamente a classe operária se você não mostra as mazelas do Estado opressor e arbitrário? É impossível. Como é que você pode educar a classe operária se você é conivente com uma parte dessas mazelas? Se quando atacam fulano, que você por algum motivo acha que é muito boa pessoa, você defende fulano. Mas quando atacam ciclano, que você já não gosta dele, você não defende ele. Como é que você vai educar o povo a lutar contra as arbitrariedades, contra uma ditadura que existe? Contra a ditadura, seja do Estado do czar, seja do Estado capitalista tradicional. Não há como. Como é que a população vai entender? Ah, mas você defende aquele, mas não defende aquele outro. Então nós só defendemos determinadas pessoas. Não é que nós defendemos um programa, né, de luta, né, pelos direitos democráticos da população. A função da defesa desse programa, a função principal, é que a população aprenda, né, a entender, conhecer o caráter
arbitrário, ditatorial, autoritário do Estado sob o qual ela vive. Essa é a função, é uma função de educação política, a função dessa luta. Então, por exemplo, para nós, se fecharem, por exemplo, proibirem de funcionar uma igreja evangélica, embora nós não tenhamos simpatia nenhuma pelas igrejas evangélicas, nós vamos nos colocar contra. É isso que muita gente não entendeu na política do PCO quando defendeu princípios relacionados com pessoas desagradáveis. Né? Então, como uma pessoa desagradável, vamos deixar que o Estado, né, seja arbitrário com essa pessoa. Não, nossa política não é essa daí. Por exemplo, a prisão do deputado Paulo Maluf essa semana, que é um episódio menor. O PSOL correu lá para não só apoiar a prisão dele, como caçar o mandato dele de deputado. Nós devemos fazer isso daí porque o Maluf é uma figura sinistra da época da ditadura? Não. Porque é evidente que se o Maluf fosse uma figura poderosa do regime, ele não sofreria esses abusos que ele está sofrendo. Né? Na época que ele era prefeito de São Paulo, que ele apoiava o DOI-CODE, a Operação Oban, ninguém ia atrás de prender ele. Agora que ele está velho, lá com câncer, andando de muleta e tal, agora o pessoal usa ele, né, como um instrumento de manipulação para destruir os direitos dos parlamentares como eles estão fazendo. Nós não temos que apoiar isso daí. É totalmente absurdo, por mais que o Maluf seja uma figura odiosa, e é mesmo uma figura odiosa, mas é uma figura odiosa do passado, né? Porque ele é odioso de muitos anos atrás, não é de agora, ele não... Mas a esquerda, se é o Maluf, vamos lá, vamos crucificar o cara, não tem importância se estão pisoteando os direitos deles. Vocês imaginem, por exemplo, vamos tomar uma coisa em abstrato. O Maluf tem 86 anos, está com câncer, né, não consegue nem andar direito. Uma pessoa com essas características tem que ir presa? Não. É absurdo. Seja lá o que ele fez. Se ele tivesse sido preso, sei lá, na época que ele ele apoiava o DOI-CODE em São Paulo, seria uma coisa. Agora, prender o cidadão agora é meio que aquela famosa história, né? É dar chute em cachorro morto. Agora ele não vale mais nada. E aí, ao mesmo tempo, você ajuda, né, esses juízes todos a pisotear o direito de todo mundo. Ele não poderia ser preso porque ele é deputado, já começa por aí. Pela própria lei brasileira, que já é bastante autoritária, ele teria que ser liberado e tudo para ser preso. É uma função do Congresso Nacional, mas aí passa por cima do direito de todo mundo. Aí passou por cima do direito do Maluf, ninguém fala nada e tal, aí depois passa por cima do direito dos outros, como eles já estão fazendo com várias outras pessoas. Eu acho, inclusive, que a prisão do Maluf é meio assim, é aquele negócio, né? É para criar o clima para o julgamento do Lula em janeiro. Então, de um ponto de vista geral, de um ponto de vista de programa, de um ponto de vista da política geral de um partido que defende o interesse da classe trabalhadora, a questão da luta democrática é uma questão chave. Se você abandonar essa luta aí, não há como você preparar o povo para a derrubada do regime político burguês, o Estado capitalista, nem nada. Como é que você vai fazer isso daí? Como é que vai se esclarecer? A população vai ficar sempre mergulhada numa confusão. Contra o que ela está lutando exatamente? Né? Aí vigoram apenas as reivindicações econômicas. Se abaixou o salário, você luta. Mas e a luta política, que é a parte mais importante da luta da classe operária? Como é que fica? Como é que a classe operária vai ser introduzida na luta política?
na luta contra o Estado, né? Na luta fundamental para a emancipação da classe operária. Não tem jeito. Então, quer dizer, o debate, a pergunta que todo mundo levanta aqui, se o Lula deve ou não deve ser defendido, sim, não só o Lula, como muitas outras pessoas. Na medida em que ele é vítima de arbitrariedades e perseguição, e ele é vítima, obviamente, de uma perseguição política, ele teria que ser defendido. Só por isso. E mais nada. Quer dizer que todas essas organizações de esquerda, elas fracassam na tarefa de lutar contra as arbitrariedades do Estado. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.